Abordar temas diferenciados como morte, doenças, não é fácil, principalmente voltado para o público infantil, que chega a ser um tabu. Miriam Portela, autora do livro Alice Passou Por Aqui, vai contar um pouco desses temas exatamente explorados nesse livro. Miriam, conta pra gente um pouco desse livro Alice Passou Por Aqui. A minha experiência com a Alice foi muito interessante. A Alice, na verdade, é o meu terceiro livro publicado, terceiro livro infantil. Mas quando eu comecei a escrever Alice, eu não sabia do que se tratava. Veio o título, que não era Alice, era Felicidade Passou Por Aqui. E era a história de um menino que investigava a origem da vida. Ele dissecava insetos e tudo, ele queria saber por onde entrava a vida e por onde ela saía. E isso era a única informação que eu tinha a respeito da história. E comecei a pesquisar sobre insetos, lagartixa e outras coisas para dar fundamentos para o meu personagem tocar a pesquisa dele. E chegou uma altura que eu estacionei. Quando ele encontrou uma lagartixa, ele não conseguiu continuar o processo dele. Até que um dia, do nada, eu sentei no computador e aí eu comecei a entender a simbologia das coisas. Aí veio a personagem Clarice, que tinha leucemia e tal, e que depois eu vim a descobrir, muito mais tarde, porque aí eu fui para o Instituto da Criança, fui entrevistar crianças com câncer, fui ouvir pais, associações, pessoas ligadas na área, fui estudar sobre leucemia. Aí eu vim a descobrir que existe uma simbologia entre a lagartixa e as crianças com câncer. Porque elas ficam sem cabelo, branquinhas, que é até um apelido que é dado a elas, curiosamente. Então eu digo o seguinte, eu não escolho nem os temas nem as histórias. Surpreendentemente, elas me escolhem. E o que as crianças vão encontrar no Alice Passou Por Aqui? Alice, assim, é aquela minha filha mais esperada. Então, eu acho que as crianças vão poder ter um contato com a doença, com a morte, mas com uma possibilidade de transcendência disso tudo. Quando eu uso a Alice, que é um personagem da Alice no País das Maravilhas, Alice é uma porta que se abre. Assim como eu vejo essa possibilidade, a doença, a morte não é um fim em si. Sempre existe uma outra leitura, uma outra alternativa. E é isso que eu quero que as crianças percebam e discutam. Quanto aos outros livros, quais são os outros temas que você já explorou? Vanessa, eu comecei a escrever para as crianças quase que por acaso, porque eu escrevo poesia e eu fui convidada para escrever sobre síndrome de Down, que diziam que era um tema que as pessoas não têm um certo preconceito para tratar, assim como morte. Eu gosto de temas que tratem da inclusão, do diferente, porque a gente tem um olhar sempre muito preconceituoso para com o diferente. E é isso que eu quero discutir com as crianças, que o diferente não é bom nem mal, ele existe. E já que existe, como a gente pode tratar com eles? Então eu tenho um sobre síndrome de Down, estou preparando um sobre autismo, tenho outro sobre solidão, e tem outro que vai sair sobre contos de fadas, que aí não tem nada a ver. Conta uma coisa, é mais fácil escrever livro para criança ou para adulto? Eu não sei se eu saberia escrever para adulto. Mesmo porque eu acho que toda a minha referência, o meu universo, está muito mais próximo do infantil do que do adulto, ou do juvenil. Eu acho lúdico, é divertido, é bom escrever para criança, sabe? Eu me realizo muito, é como se eu resgatasse uma parte de mim.